Palavra de Esperança, com Gorete Prestes. Olá, a paz do Senhor! Como é bom estar aqui e novamente trazer uma palavra de esperança para a sua vida, uma palavra que conforte o teu coração, uma palavra que traga um novo vigor para a sua vida. E hoje nós vamos estar meditando juntos aqui na palavra do Senhor em Atos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E saíram-lhes das mãos as cadeias. Então, vamos meditar neste tempo, trazendo à luz essas palavras para os dias de hoje em que nós vivemos. Aqui nós sabemos que o rei Herodes, ele era mau. E nesse tempo, ele perseguia, a igreja, ele fazia mal, ele maltratava o povo da igreja, o povo de Deus. E nesse tempo, ele matou a espada a Tiago, é o que a palavra está dizendo. Ele matou, ele achou bom aquilo, ele viu que aquilo agradou aos judeus. Então, se aquilo que agradou aos judeus, o que aconteceu? Fortaleceu as ações dele. E ele continuou com aquela maldade, e agora então mandando prender Pedro. Ele jogou Pedro na prisão, ele encerrou Pedro na prisão, entregou a 4 quaternos de soldados. E quando nós fazemos essas contas aqui, 4 quaternos também 4 vezes 4, 16. Ele entregou Pedro sozinho nas mãos, sobre a vigilância, nas mãos dos soldados, de 16 soldados. Pedro nem havia feito nada. O que Pedro fazia? Pregava a palavra. Levava a libertação aos cativos, como nós fazemos ou devemos fazer hoje. Então, Pedro foi preso exatamente por isso, porque Herodes não gostava. E mandou, então, deixar lá, guardar Pedro lá, e para depois apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Imagine o que o povo ia fazer, Então, era isso que estava acontecendo. Mas veja, Pedro não estava sozinho. Pedro tinha uma igreja que orava por ele. Continuamente a igreja apresentava Pedro em oração a Deus. Quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja, embora possamos estar num templo, possamos estar ali num local
orando, buscando, mas nós também somos igreja, nós também podemos orar ao Senhor porque somos igreja dele. E aí veja que coisa maravilhosa. Quando estava para acontecer, né, que Herodes fosse apresentar Pedro ao povo, naquela noite Pedro estava dormindo. Eu imagino que Pedro estivesse cansado, eu imagino que Pedro estivesse ali, não tinha o que fazer. Mas quando a palavra diz dormindo, nós entendemos que Pedro estava em paz. Pedro estava confiante no Deus que ele servia. Embora ele não soubesse como as coisas aconteceriam, mas ele estava confiante no Senhor. E mesmo ele estando ali ligado com duas cadeias entre dois soldados, significa o quê? Que as cadeias estavam presas, os braços deles estavam presos aos braços dos soldados. Aqui, ó, ele não tinha o que fazer. Ele não tinha o que fazer. Além disso, havia ainda os soldados guardando ele lá fora, ali, fora da cela. Então, ele não tinha o que fazer, mas ele confiava no Senhor. Ele sabia, ele tinha experiência com Jesus, ele viu tudo o que aconteceu e ele sabia o Deus que ele servia. Então, ele dormiu, confiou e nesta noite, veja que coisa maravilhosa, de repente sobreveio o anjo do Senhor. E vindo o anjo do Senhor, uma luz resplandeceu naquela prisão. E este anjo tocou o lado de Pedro e o despertou. Pedro dormia literalmente. O anjo o despertou e disse para ele: levanta-te, levanta-te depressa. Quando ele se levantou, as cadeias das mãos caíram. Olha a atitude aí de Pedro. Olha o que ele fez. Ele não pensou, a dúvida não surgiu no coração dele, porque ele estava ali humanamente sem condições. Se naquele momento ele não confiasse no Deus que ele servia, a dúvida viria. E aí isso impediria a bênção, impediria esta ação. Mas como ele confiava no Senhor, ele não pensou duas vezes, ele se levantou, ele se colocou de pé sem pensar em nada, obedecendo à voz do anjo. E por essa atitude dele, as cadeias caíram. Aleluia! E ele foi solto e ele seguiu. O anjo disse para ele seguir, siga, vamos embora. Foi isso que o anjo disse. Então, veja que coisa maravilhosa, quando nós tomamos a atitude, quando nós nos levantamos perante a situação que nos prende, que nos domina, que nos deixa sem ação nenhuma, quando nós percebemos que humanamente falando, nós não temos condições de fazer nada, mas aí assim, tomados pelo poder de Deus, nós nos levantamos, as coisas acontecem, as cadeias caem, elas caem mediante a nossa atitude. Se nós ficarmos ali choramingando, se nós ficarmos ali reclamando, é como se nós estivéssemos aceitando e baixando a cabeça para Herodes, para o inimigo. Pedro não fez isso e nós também não devemos fazer isso mediante as situações que nós encontramos, seja lá o que for que esteja acontecendo na nossa casa, seja lá o que for que Satanás está tentando fazer, nós não devemos nos curvar, nós não devemos olhar para as nossas limitações, nós não devemos olhar para as cadeias que nos prendem, mas nós temos que nos levantar confiantes na força do Senhor, confiantes no poder do Senhor. Porque, olha só, o inimigo, o diabo, ele só foi até onde Deus permitiu. Ele não tocou em Pedro. Antes que acontecesse qualquer coisa, antes dele ser apresentado ao povo, Deus entrou
com a salvação dele. Deus entrou com o livramento que ele precisava. Então é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. É isso que o Senhor quer fazer na minha vida. Ainda que tudo pareça perdido, ainda que pareça que chegou o fim, Deus diz para você: ei, aleluias, ei, eu ainda estou no controle, sou eu que controlo a tua vida, sou eu que te controlo, tudo está sujeito a mim. A força e o poder me pertencem. É isso que o Senhor está falando para a tua vida hoje. Então levanta. Levanta, levanta e segue o anjo, levanta e segue esta luz, levanta e aproveita o que a luz está te oferecendo. O que a luz oferece? A luz oferece a claridade, na claridade tudo se revela, na claridade, quando há essa claridade, o inimigo, Deus revela onde o inimigo está atuando, onde ele está agindo. Deus está revelando na tua vida. Deus está revelando para você onde é que o inimigo está agindo na sua vida. Aproveita essa luz, a luz do Senhor. Segue este anjo. Levanta, levanta e vai. Levanta e seja liberto, levanta e vá e ande em liberdade, porque o Senhor chegou na tua vida para destronar aquele que estava te prendendo, para quebrar as cadeias de tudo aquilo que te prende, prende os teus pés, prende as tuas mãos. O Senhor chegou com força e com poder aí na tua casa, na tua família, no teu trabalho. O Senhor chegou, aleluias, aleluias, aleluias. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 11 e 12, em algumas partes B, nós vamos ver que, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes sobre todos como chefe. Aleluia! Chefe é quem manda, chefe é quem dá as ordens, e o Senhor dá as ordens hoje na tua casa. O Senhor dá as ordens: levanta, levanta e anda, levanta e vence, levanta e segue a luz do anjo, porque o anjo te guia para a liberdade. Aleluias! No versículo 12 está escrito: e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. O Senhor domina sobre a sua vida. O Senhor domina sobre a sua casa, o Senhor domina sobre a sua família, o Senhor domina sobre o seu trabalho, o Senhor domina toda a sua vida. É Ele que domina, porque Ele tem a força, porque Ele tem o poder. E neste momento eu te convido a levantar, em nome de Jesus, a ouvir esta palavra e não ficar mais de cabeça baixa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra venha de encontro ao teu coração e te dê ânimo, que te dê força, que te faça tomar atitudes em nome de Jesus, porque mediante a tua atitude as cadeias vão cair no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus, até a próxima. Precisando, faça o pedido de oração no canal e nós estaremos orando por você em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus e até a próxima. Palavras de esperança. Palavra de Esperança, com Gorete Prestes.